eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Nesse momento, agora, enquanto a gente tá falando, tá acontecendo um verdadeiro holocausto no Congo. E ninguém tá falando sobre isso. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Vou ler em inglês porque ele traduziu errado, né? O conflito desloca 6,9 milhões de pessoas no Congo. É um recorde, né? Diz a IOM. 6,9 milhões de pessoas no Congo foram deslocadas. Gente, o que eu quero fazer aqui é tratar o que tá acontecendo no Congo com a mesma seriedade que a gente tá tratando a Palestina. A gente sabe que a África é ignorada pela mídia ocidental. A gente sabe disso. A gente sabe. E as pessoas do Congo não têm as mesmas ferramentas que as pessoas de Gaza para conseguirem ser vistos. Eu fui até a IOM, busquei o material, e o material é muito escasso. Eu vou ler aqui, porque o que a Reuters está repercutindo é basicamente o que saiu na IOM. Deixa eu traduzir de novo aqui e vou falar um pouquinho sobre o que está acontecendo para vocês, para depois dar um recado. Johannesburgo. O conflito e a escalada da violência desenraizaram um recorde de 6,9 milhões de pessoas na República Democrática do Congo, principalmente no leste do país, disse a Organização Internacional para as Migrações, a OIM, que ele traduziu como OIM, né? Anos de conflitos rebeldes e desastres naturais recorrentes ajudaram a alimentar uma das maiores crises humanitárias do mundo. A maioria dos que foram forçados a fugir de suas casas vive nas províncias orientais de Kivu do Norte, Kivu do Sul, Ituri e Tanganyika, também conhecida como região dos Grandes Lagos na África, de acordo com dados coletados pelas Nações Unidas. Somente em Kivu do Norte, até 1 milhão de pessoas foram deslocadas devido ao conflito em curso com o grupo rebelde M23 liderado pelos Tutsis. Abre aspas, durante décadas, o povo congolês tem vivido uma tempestade de crises. A escalada mais recente do conflito desenraizou mais pessoas em menos tempo, como raramente visto antes, disse Fabian Sambussi, chefe da missão da OIM no Congo. A OIM disse, desde junho, que construiu 3.347 abrigos de emergência e distribuiu 7.715 kits com suprimentos não alimentares, mas alertou que as operações continuam subfinanciadas. Basicamente, o relatório da OIM é esse, tá? Eles não trouxeram muito mais notícias, para além de números das ajudas da OIM, que não importa tanto agora. Deixa eu procurar. Aqui. Deixa eu ver se esse mapa aqui tá bom. Aqui, ó. O conflito, gente, tá rolando nesse lado aqui, ó. Nós temos aqui Kivu do Norte, que é um dos grandes epicentros do conflito. E nós temos a capital dessa província, que é Goma. Goma é uma cidade, uma das maiores cidades do país. Kivu do Norte faz fronteira com Ruanda. Ruanda é pivô desse conflito, tá? Caso vocês não saibam, Ruanda é basicamente, fazendo uma aproximação grosseira para vocês entenderem qual que é a questão. Ruanda é a Israel da África Central. E da África, se você considerar a África Oriental. Em que sentido? Ruanda é um enclave imperialista no meio da África. O que acontece? Existe esse grupo chamado M23, que é um grupo guerrilheiro de liderança Tutsi, que é financiado por Ruanda, que por sua vez é financiado pelo imperialismo estadunidense, britânico, francês e por Israel. Esse grupo é que tá fazendo uma série de rebeliões em Kivu do Norte e em Ituri também, ocupando espaço, entrando em conflito com o governo e deslocando a população. Gente, quando eu digo holocausto, eu não tô brincando, porque as pessoas não estão sendo só deslocadas. Nós temos, e aí gatilho pra caralho, tá? Muito gatilho, se você é sensível. A quantidade de denúncias de abuso de mulheres é de um nível que eu não consigo conceber, tá bom? Não vou entrar em detalhes aqui, depois vou alertar mais e mais ainda quando a gente for falar desse tema em detalhes. Mas os números são assustadores. Assustadores. E a população de Goma, principalmente, da cidade, está fazendo protestos contra os soldados da ONU. Não, deslocado é de refugiado interno. O Congo tem o maior número de refugiados internos do planeta hoje. Quem promove a violência? É isso que eu tô tentando investigar com a Duda pra trazer pra vocês na semana que vem, tá? Na semana que vem a gente vai investigar isso, porque não dá... Por que a gente pausou? Porque não dá pra entender o que tá acontecendo sem entender a história de Ruanda. E a gente tinha que estudar a história de Ruanda e ia ficar muito difícil. Então a gente vai falar sobre, mas a gente precisa estudar mais. E porque eu fiz um ensaio jogando luz na questão palestina, através da história, eu vou pausar todos os meus ensaios e fazer um ensaio sobre o Congo. Porque eu quero tratar o que está acontecendo no Congo agora com a mesma seriedade do que está acontecendo na Palestina. É territorial? Não, é por recursos minerais. Eles estão disputando reservas de coltan, que é um mineral muito importante para a alta tecnologia que tem na região. É a mesma coisa que gera conflito no sul do Congo, que é cobre e cobalto. Então é disputa pelo acesso a esses recursos minerais. E pelo trabalho escravo empregado nessas minas de coltan. Então, nós vamos falar sobre o Congo belga e sobre o assassinato do Patrice Lumumba.
Todos os ensaios estão suspensos e eu vou falar disso porque isso é urgente. Urgente. O que está acontecendo na Palestina é trágico e o que está acontecendo no Congo também. E eu não vou tratar os dois com diferença. Os dois são trágicos, os dois precisam ser entendidos e os dois precisam ser falados, tá? Eu espero ter dado pelo menos um ligeiro panorama. Se eu cometi algum erro, perdão, eu corrijo na próxima live, porque eu e a Duda, a gente passou a tarde inteira abrindo artigo atrás de artigo pra tentar entender a questão. E, gente, qual que é o grande problema? As fontes são basicamente o Conselho de Segurança da ONU e a Anistia Internacional, que às vezes são muito bons para trazer informações duras. Quantos foram deslocados, quantos morreram, quantos estão em abrigo, quantos fizeram protesto, mas nunca fazem uma análise envolvendo o imperialismo. Qual é o interesse do M23? Por que Ruanda financiou? Por que Ruanda ainda continua sendo um bastião do imperialismo na região? Isso tudo é o que eu quero descobrir. Por que assim que o Congo começou... Por que assim que o Congo elegeu um presidente de social-democrata, a oposição de Ruanda começou muito forte? Eu quero entender isso, porque o Congo hoje tem um presidente social-democrata. E Ruanda tem um presidente fascista que tá lá há 20 anos, 23 anos já, certo? Então, eu queria jogar luz nessa questão aqui, para vocês pelo menos ficarem alertas. Existe país soberano na África? Deixa eu perguntar, existe país soberano no sul global? Que não seja socialista? E mesmo os socialistas são cercados? Difícil, né? O Brasil é soberano? Eu julgo que não. País soberano dá pra contar nos dedos. A Austrália não é do sul global, Nova Zelândia também não. Falando sul global, não. Gente, não sul geográfico. O Brasil é soberano pra burguesia? Acho que não, hein? Nossa burguesia é muito entreguista. Lembra de não se sobrecarregar? Ai, cara, é que eu me sinto pressionado pra falar sobre essas coisas, porque eu tenho um alcance, eu tenho responsabilidade com o que eu falo. Isso aqui me revoltou muito. O quão pouco tá se falando sobre isso aqui me deixou um pouco de cara, assim.